todos! Aqui é a professora Jéssica. Tudo bem com vocês? E nesse vídeo eu vou conversar com vocês sobre o concurso de professores da Prefeitura de Cajamar em relação à prova dissertativa, com dicas e também um possível tema. E eu também vou comentar o número de inscritos para esse concurso. Antes de mais nada, se você é novo ou nova aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar a mais pessoas. E se você está se preparando para o concurso de professores de Cajamar, eu tenho a minha apostila em PDF para o cargo de professor de Educação Básica 1, o PEB 1, e também o PAEB, que é o professor adjunto. Cada uma custa R$ 25. Vai ficar aqui na descrição do vídeo os links lá do site da Hotmart para você adquirir. Agora eu vou comentar com vocês, antes da gente entrar no assunto da prova dissertativa, sobre o total de inscritos desse concurso, que é o edital 02, lembrando que não foi alterado a data da prova. A prova continua sendo dia 25 de agosto, inclusive no mesmo dia da prova do processo seletivo simplificado para o estado de São Paulo. Por isso mesmo tivemos poucas inscrições. Foi divulgado esses números de inscritos na semana passada lá no site da Banca IDEPAC. Então vamos lá. O professor adjunto, que é o PAEB, tiveram 625 inscritos. Professor de Educação Básica 1, PEB 1, foi o cargo que mais teve inscrições, 2.737. Professor de Artes, 225. Ciências, 121. Educação Física, 297. Geografia, 122. História, 200. Inglês, 104. Língua Portuguesa, 197. Matemática, 226. Professor de Educação Especial, PAEE, que inclusive é um cargo novo em Cajamar, tivemos 409 inscritos. E professor de intérprete de Educação Básica, Libras, apenas 38 inscritos. No total, 5.301 para todos os cargos. É um número baixo de inscrições e provavelmente o motivo foi por causa de ser na mesma data da prova do processo seletivo do estado. Se Cajamar tivesse alterado a data, a gente teria um número maior de inscrições. Bom para quem se inscreveu. Lembrando que todos os cargos são cadastro reserva, mas eu já expliquei aqui no canal que chama assim. Por exemplo, o PEB 1, no último concurso, juntando os 3 segmentos que antes era separado, professor de creche, pré-escola e Fundamental 1, chamou em torno de quase 200. Então, a concorrência não será tão grande assim, mas é importante você ir bem na prova objetiva e principalmente na dissertativa, pois a dissertativa também é eliminatória. Voltando lá para o edital de abertura de Cajamar, a gente vai conversar um pouco sobre a prova dissertativa, que no caso não serão todos que terão a questão dissertativa corrigida. Por exemplo, no cargo de PAEB, só os 50 melhores da ampla concorrência. E o professor de Educação Básica 1, PEB 1, somente os 200 melhores, por exemplo. Mas não basta ficar entre os 200 melhores e ter a redação corrigida, a prova dissertativa, né? Mas também passar na dissertativa, pois ela é eliminatória. A prova dissertativa consistirá na elaboração de uma questão teórico-prática que deverá ser respondida com um texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? O que tem a estrutura de introdução, desenvolvimento e conclusão, que versará sobre o conteúdo programático estabelecido para o respectivo cargo. Então, o tema pode ser qualquer livro, artigo ou legislação da parte aí específica do cargo. Não é, por exemplo, igual foi Jundiaí, que foi um tema da atualidade. Aqui o tema é de alguma bibliografia
que já está apontada na prova objetiva. Então, a dica que eu dou é, na hora da prova, não comece de cara já fazendo a dissertativa. Pega a prova objetiva, dá uma folheada, vê as questões da parte dos conhecimentos específicos. Geralmente, sempre tem uma questão que tem a ver com a questão dissertativa. Isso ocorreu, por exemplo, no último concurso de Cajamar-D 2022, que inclusive aqui no canal tem 2 vídeos no qual eu mostro as minhas 2 redações da prova. Na época era o cargo de PDI, professor de creche, e o outro dos anos iniciais do ensino fundamental. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link da playlist do canal só com vídeos sobre questões dissertativas, redações e afins. Para você ser aprovado aqui em Cajamar na prova dissertativa, ela vale de uma escala de 0 a 10 pontos. E você precisa fazer no mínimo 5 pontos para ser aprovado aqui na prova dissertativa. A prova dissertativa será avaliada conforme segue. Primeiro, tema. Adequação quanto ao tema, problema apresentado, de 0 a 5 pontos. 5 pontos atende totalmente ao tema, o problema, então vai ter uma situação-problema do cotidiano escolar, envolvendo algo da bibliografia já do conteúdo programático para você resolver. Se você atendeu parcialmente, ganha 3 pontos, tangência o tema, problema 1 ponto, e se você fugir totalmente do tema, você será zerado. O próximo é a estrutura do período e do parágrafo, que vale no máximo 2,5 pontos. Você poderá tirar nota máxima nesse quesito se o texto praticamente sem falhas de progressão, podendo ter até uma falha de adequação vocabular, sem comprometimento da compreensão geral. 2 pontos. Texto com poucas falhas de progressão, porém sem comprometimento da compreensão geral. 1 ponto. Texto com falhas de progressão que afetarão a compreensão geral e zerado se tiver muitas falhas. E o último quesito a ser analisado na correção é o domínio de estilo, forma da língua, concordância, regência, emprego de tempos verbais, marcas de oralidade, grafia, acentuação gráfica. Daí você pode pontuar no máximo 2,5 pontos. Então, basicamente, eles vão avaliar primeiro se você sabe o tema, sabe resolver o problema do estudo de caso que vai ser apresentado, portanto, precisa ter domínio também do conteúdo programático. Depois, se você atende à estrutura desse gênero textual que deverá ser respondido, que é a dissertativa argumentativa, e depois a parte gramatical, ok? Aqui no edital, no anexo 2, conteúdo programático, a gente tem aqui em legislação e conhecimentos pedagógicos os temas do conteúdo programático. Embaixo, a bibliografia sugerida. Então, aqui em parte 1, a gente tem temas como, por exemplo, projeto político-pedagógico, trabalho com projetos, interdisciplinaridade, diversidade, multiculturalismo, educação inclusiva, relação aluno, professor, escola e família, temas contemporâneos, metodologia ativa e tecnologia na sala de aula, bullying, violência, e também a gente tem um tema específico do cargo. Então, por exemplo, o PAEB vai ter muito da questão do cuidar e educar, alfabetização, ensino da matemática, ciência, geografia, nos anos iniciais, temas transversais, e a mesma coisa também no PBU. Então, o tema da questão dissertativa vai ser ou aqui a parte 1 ou a parte específica do cargo. Eu acredito que, como são vários cargos e são provas em 2 períodos, eles vão pegar daqui, da parte 1. Daí, no período da manhã, vai ser uma redação igual para todos os cargos da manhã, período A, e o período B, que é o período da tarde, um outro tema, é claro. Provavelmente, eles vão pegar daqui da parte 1. Então, é importante vocês treinarem esses temas. E eu separei para vocês um tema desses que está aqui no conteúdo programático, que eu acredito que tenha muita chance
de cair aqui na prova de Cajamar, já que tem 2 obras que abordam a questão da metodologia ativa e das tecnologias na sala de aula, que é um tema bastante recorrente aí nos concursos. Mas é importante, antes, a gente saber o que é uma redação dissertativa argumentativa. Uma redação discursiva argumentativa é um tipo de texto no qual o autor expõe suas ideias e opiniões sobre um tema específico, apresentando argumentos que sustentem sua posição de maneira lógica e convincente. Esse tipo de redação é comumente solicitado em provas de vestibulares, concursos públicos e exames de avaliação. Portanto, tem uma resposta certa, mas você vai defender os seus argumentos de acordo com os conhecimentos do conteúdo programático e com o tema que está sendo pedido e a problemática que você vai resolver. A estrutura básica de uma redação discursiva argumentativa geralmente inclui introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejamos cada parte. Na introdução, é a apresentação do tema de forma clara e objetiva. Então, o tema, metodologia ativa, de cara você vai colocar sobre as metodologias ativas na sala de aula e assim vai. Então, de cara você já tem que colocar o tema da redação na sua introdução. Delimitação do assunto que será abordado, então não é para você se estender, é só para ter aquela conversa inicial sobre o tema. Você vai falar mais sobre no desenvolvimento. A apresentação da tese ou ponto de vista que será defendido. Depois, a gente tem o desenvolvimento, que é a exposição de argumentos que sustentem a tese, a apresentação de evidências, dados, exemplos e citações que fortaleçam os argumentos. Se você não tem certeza do que você está citando, não lembra o nome do autor da obra, então não cite, é melhor não citar do que citar errado. Organização lógica e coesa das ideias, geralmente divididas em parágrafos, o que eu aconselho? Um parágrafo de introdução, de 2 a 3 parágrafos de desenvolvimento e um parágrafo de conclusão. Lembrando que aqui na prova de Cajamar serão 20 linhas para responder. Então, eu aconselho, como vão ser apenas 20 linhas, um parágrafo de introdução, no máximo 2 de desenvolvimento, 3 não, porque senão não vai caber, e um de conclusão. E depois a gente tem a conclusão, que a gente vai recapitular os principais pontos abordados durante a redação e reafirmar a tese de forma concisa. Então, remeter lá à introdução. E se houver, no caso, uma proposta de solução, você pode colocar uma reflexão final, dependendo do contexto aí da questão dissertativa. E aqui eu montei uma sugestão de questão discursiva sobre o tema da metodologia ativa e tecnologia na sala de aula. Então vamos lá. Analise a interação entre metodologia ativa e tecnologia na sala de aula, discutindo como a aplicação dessas metodologias pode transformar o processo de ensino-aprendizagem. Aborde os principais desafios e benefícios dessa abordagem, citando exemplos concretos de ferramentas tecnológicas que têm sido eficazes nesse contexto. Portanto, não basta apenas discutir a questão da metodologia ativa, mas dar exemplos no dia a dia da sala de aula. É claro, seria importante você citar os autores lá do conteúdo programático, mas se você não lembrar, mas você souber o que é metodologia ativa, como utilizar essas ferramentas, você consegue responder essa questão. Então, vamos lá para a sugestão de resposta. Sugestão de resposta. É claro, na sua prova, você não vai colocar aqui na frente introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu coloquei assim, aqui no vídeo, para ficar melhor a visualização da estrutura aqui da dissertativa argumentativa, certo? Então, vamos lá para a introdução, como eu coloquei. A interação entre metodologia ativa e tecnologia na sala de aula representa uma transformação significativa no processo de ensino-aprendizagem.
Essa combinação busca engajar os alunos de maneira mais profunda, promovendo a autonomia, o pensamento crítico e a participação ativa no aprendizado. Então, de cara, eu já coloquei o tema, que é metodologia ativa e tecnologia. E por que é importante utilizar as ferramentas tecnológicas e a metodologia ativa. Tá? E no meu desenvolvimento, eu coloquei em 2 parágrafos. Então, vamos lá. A aplicação de metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos e a sala de aula invertida, é potencializada pelo uso de tecnologias interativas, que oferecem ferramentas para um aprendizado mais dinâmico e envolvente. Plataformas de ensino online, como ambientes virtuais de aprendizagem, permitem o acesso fácil e organizado aos materiais didáticos, enquanto aplicativos de simulação e outras tecnologias educacionais tornam os conceitos teóricos mais concretos. Então, conforme pedi a questão dissertativa, aqui no desenvolvimento, eu dou os exemplos das ferramentas. No entanto, a integração dessas tecnologias exige uma formação contínua para os professores, além da superação de desafios, como a desigualdade no acesso às tecnologias entre os alunos. A tecnologia, quando bem utilizada, facilita a conexão entre a teoria e prática, contribuindo para um aprendizado mais significativo. Então, aqui no meu desenvolvimento, eu só não dei exemplos de ferramentas, como eu também falei como precisam ser colocados em prática as metodologias ativas e também a tecnologia na sala de aula. E na minha conclusão, eu vou fazer uma síntese, um resumo daquilo que eu abordei. Na conclusão, a combinação de metodologia ativa e tecnologia na sala de aula, apesar dos desafios, oferece um caminho promissor para uma educação mais eficaz e centrada no aluno. Essa interação prepara os estudantes para os desafios contemporâneos, desenvolvendo habilidades essenciais para o século XXI, como a colaboração, a resolução de problemas e a autonomia. E assim eu fecho a minha resposta, que inclusive eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download gratuito do material aqui que eu apresentei desse tema de discursiva, que pode ser que caia aí na prova de vocês. Então, voltando aqui para o edital, para o conteúdo programático, na parte 1, por exemplo, aqui na minha resposta eu tirei conceitos do livro do Fausto Camargo, A Sala de Aula Invertida, e também da Patrícia Fiuza, Tecnologias Interativas, Mídias e Conhecimento na Educação, que inclusive na minha apostila tem os resumos. Inclusive eu utilizei os resumos da minha apostila para elaborar a minha resposta. E percebam que na minha resposta eu não precisei citar os autores, mas eu citei os conceitos que estão aqui relacionados ao tema. Então fica a dica aí para vocês. E a última dica, antes de fechar o vídeo, é que eu tenho a minha apostila que eu elaborei desde o começo desse ano, que é a apostila com 25 questões dissertativas para concurso de professores. Tem diversos temas: alfabetização, ludicidade, brincadeira, tecnologia, relação escola-família, enfim, todos os temas que temos aqui no edital, vocês encontram lá na minha apostila de questões dissertativas, que custa apenas R$15 em PDF, que eu também vou deixar o link na descrição do vídeo. Bom, eu espero ter ajudado. Até a próxima. Tchau!